Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta manhã para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por todos nós. E o nosso devocional EBD. Eu estou recebendo uma grata visita aqui esta manhã. Está conosco, nos visitando, participará conosco desse momento EBD, o presbítero Alisson, diretamente da congregação Monte Moriá, e o diácono Miqueias, também da congregação Monte Moriá, pastoreada pelo meu amigo, pastor Wellington, que eu recebi a informação que estará no trabalho, mas, meu amigo, Deus te abençoe nesse trabalho, e é uma grata satisfação poder receber os dois aqui, esses homens de Deus, para que juntos nós possamos aqui ser usados por Deus para ministrar algo ao coração do nosso amigo ouvinte, da nossa amiga ouvinte, que está nos vendo e nos ouvindo aqui esta manhã, nesta rede de canal do YouTube, da Assembleia de Deus e ADEP aqui no PQA. E a proposta para hoje, pela manhã, a lição de número 13, é o novo homem em Cristo Jesus. Que a graça de Deus possa nos alcançar nesta manhã e que possamos trazer do céu algo ao teu coração. E na manhã desse dia, nós estaremos com o nosso devocional, e eu quero convidar você a curvar sua cabeça comigo, para nós fazermos uma oração ao nosso Deus, e pedindo a Ele a sua graça, e que a palavra que vem dos céus possa invadir o seu lar e adentrar o seu coração. Ore comigo. Senhor nosso Deus, a Ti nós somos gratos por mais uma manhã que recebemos, pela vida, por esse dom que emana de Ti. A Ti nós somos gratos por toda sorte de bênçãos alcançadas. Também te somos gratos por tu nos permitir estar aqui essa manhã, para estar com os teus filhos aqui. Também poder adentrar os lares com a tua palavra. Nos dá a tua graça, nos cobre com o teu sangue, Jesus. E vivifica e fortifica em nós o teu querer e a tua vontade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Então vamos adorar a Deus na manhã desse dia. Eu sei que você está com a sua Bíblia em mãos, a sua revista em mãos. Também pegue a sua harpa cristã e vamos nesse momento de devocional adorar o nome do Senhor, e desta feita com o hino de número 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue,
pelo sangue de Jesus no Calvário. Meus irmãos, na continuidade devocional desta manhã, eu quero te convidar para você abrir a sua harpa no hino de número 143 e vamos juntos adorar o nome do Senhor. Tu és para mim um verdadeiro amigo, só em ti, meu Redentor, vou confiar. Defende-me do mundo do perigo, ansioso eu te quero encontrar. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração. Sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Vem já, Senhor, com tua graça imensa, ajudar-me a levar a minha cruz, fazendo-me sentir real presença do Consolador divino, ó Jesus. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração. Sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Jesus, tu és a minha esperança, e contente eu desejo te seguir. A ti orando com perseverança, para que me guarde sempre de cair. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração. Sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Meus amados irmãos, tendo adorado a Deus, nós iremos agora à parte da nossa lição. Você que está com a sua lição em mãos, enderece a sua leitura aí. A lição de número 13, que estamos encerrando mais um trimestre. Pela boa vontade do nosso Deus e a sua graça, nós somos agraciados pela boa palavra de Deus. E hoje nós temos uma proposta muito interessante, a lição de número 13, que traz como seu tema o novo homem em Jesus Cristo. Nós já tivemos ao longo desse trimestre toda uma dedicação em falar da queda, a redenção do homem. E esta manhã nós estaremos falando desse novo homem em Cristo Jesus. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E nós temos aqui os objetivos específicos dessa lição. Primeiro, é apresentar o nascimento do novo homem. Em segundo lugar, é explorar a justificação do novo homem. E em terceiro lugar, é enfatizar a santificação do novo homem. Você que está com a sua revista, vamos acompanhar o que diz o nosso textuário. Está em Efésios capítulo 4 e o versículo 13, que nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4 e o versículo 13. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Você que não tem a sua revista, mas quer acompanhar a leitura bíblica em classe, pegue a sua Bíblia. Vá para o Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo dos versículos de número 1 até o versículo de número 16. João, capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceiteis o nosso testemunho. Se vos falei dessas coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, meus irmãos, nós já fizemos aqui a leitura bíblica e queremos, a partir desse momento, partilhar com você a proposta desta lição. Antes, mencionar mais uma vez a presença do presbítero Alisson, que está conosco, também responsável pela Escola Bíblica Dominical em uma das nossas congregações, e o diácono Miqueias. Muito obrigado por vossa presença aqui. Alegra o meu coração poder receber vocês aqui na manhã desse dia. Que a graça de Deus possa alcançar as nossas vidas e que nós possamos, através desta lição, abençoar as famílias. Muito obrigado, que Deus abençoe. Se tiver algum recado a dar aqui a quem está vendo e nos ouvindo, fique à vontade, tá? Enquanto nós estamos aqui dessa introdução, eu quero abrir um parênteses e mencionar o meu filho William, né? No dia 28, completou mais um aninho de idade. O papai está aqui de público parabenizando você, que é um presente de Deus para a minha vida. Deus te abençoe, meu filho. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Pois bem, nós estamos diante de uma lição muito importante. Como já mencionamos aqui, todo o trimestre nós falamos sobre a queda do homem, a origem do homem, né? A queda do homem, a origem do pecado, a queda, motivo pelos quais o homem caiu. E também agora nós vamos falando sobre a redenção e por fim chegamos aqui a falar por assim dizer, a perfeição do homem, né? O novo homem em Cristo Jesus. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Nós já vimos e estudamos aqui ao longo dessas 3 lições que, por conta do pecado, criou-se essa barreira entre o homem e Deus, e através de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, essa aliança foi refeita, uma aliança refeita agora por Cristo,
Nós vemos que ao longo da Bíblia, e as Escrituras nos mostram, que todas as alianças feitas através dos homens, elas foram quebradas. Mas uma nova aliança necessária ser feita, e esta foi feita agora por Jesus Cristo. E o homem a chegar a esse estado de varão perfeito, só por intermédio de Cristo Jesus. E o texto que nós fizemos menção menciona muito bem isso, uma conversa, esse prólogo junto com Nicodemos, Jesus e Nicodemos, vai mostrar. E para você que está me assistindo nesta manhã, talvez seja um tanto interessante estar com a sua Bíblia aberta, a sua revista aberta, para entender que o homem precisa nascer de novo. E esse nascer de novo só por intermédio de Cristo. Essa lição tem como ponto de partida o nascimento do novo homem. O seu subtópico vai dizer aqui, o nascido não do sangue e nem de carne. O subtópico número 2 vai nos mencionar os nascidos de Deus, o terceiro, nascido da água, e o quarto, nascido do Espírito Santo. Para tanto, nós queremos, para estar comentando conosco aqui esse primeiro ponto, convidar aqui o diácono Miqueias. Diácono Miqueias, qual é a proposta desta manhã em relação ao primeiro subtópico, primeiro tópico, o nascido do homem, nascido não de sangue e nem de carne? Nessa manhã eu quero primeiramente cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos os nossos ouvintes, que Deus te abençoe na manhã deste dia. Tenho certeza eu de que Deus tem uma palavra aos nossos corações. E continuando, assim como o pastor acaba de passar a minha fala, a conversa formal de Jesus Cristo a Nicodemos é bem clara e sucinta. Na altura do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus conversa claramente com Nicodemos, dizendo a ele que, para que o homem possa entrar no céu, ele precisa mudar a sua natureza. Ele precisa literalmente nascer de novo. E a confusão acontece na mente de Nicodemos quando ele pergunta a Cristo: Senhor, é possível eu, sendo velho, voltar ao ventre de minha mãe? Mas não é bem esse o nascimento que Jesus fala a Nicodemos. O nascimento que Jesus fala a Nicodemos é o nascer do Espírito, o nascer do novo homem, quando o homem deixa as velhas práticas e começa então a viver as novas práticas que acontecem na vida de quem escolhe viver a vida de Cristo, aceita o processo da regeneração, quando ele nasce novamente, deixando as velhas práticas e praticando as boas novas da salvação de Cristo para quem aceita as boas novas, para quem aceita a palavra de Cristo, aceita a regeneração. E no primeiro subtópico que nos diz, nascido não do sangue e nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Ou seja, para que possamos então alcançar o céu, precisamos esquecer a nossa vida humana, esquecer a carne, esquecer o sangue e habituar em uma nova vida espiritual, porque é o Espírito que nos conduz ao céu, é o Espírito que nos purifica e nos mostra uma nova visão daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É interessante ressaltar, irmão Miqueias, que o comentarista também traz-nos um assunto um tanto interessante quando ele diz aqui: apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Ou seja, apesar da queda que nós já estudamos no início do trimestre, né? Apesar da queda do homem, apesar do homem ter passado por um processo de consequência por conta da queda, por conta do pecado, Cristo vem à terra, Cristo se encarna aqui na terra como homem e vence o pecado, fazendo com que aquilo que não foi possível ao primeiro Adão, agora é possível mediante o último Adão, né? E ele ainda ressalta que, ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, ou seja, o homem experimenta um novo começo. Agora ele toma para si um novo princípio de vida. O antigo homem que é nascido na carne, ou seja, o antigo homem que é nascido no sangue, né? Literalmente, eu e você como alma, como pessoa vivente, mas que nós possamos agora, através de Cristo, tomarmos uma nova vida, tomarmos para nós um novo renascer, né? Tomamos agora, né, um novo rumo de vida, uma nova história, assim com Cristo. Muito bem. Então você já está tendo a par aí
que esse nascer aqui do primeiro subtópico, do sangue e da carne, que Jesus Cristo fala a Nicodemos, não é o nascer literalmente novamente, tá? É um nascer espiritual em Deus. E para a gente partir para o próximo ponto, ouça-me bem. O nascer de Deus, novamente em Deus, é por mérito de Cristo Jesus, não por nossos méritos. Então, tendo em vista essa questão do mérito, não é por teu mérito, não é por meu mérito, é através do mérito de Cristo, a sua morte sacrificial na cruz, que nós temos agora uma nova perspectiva de nascer em Deus. Para tanto, nós temos agora uma proposta interessantíssima demais, presbítero Alisson, nascido de Deus. O que você tem a comentar através desse subtópico? Bem, meus irmãos, esse tema, né, esse subtópico que tem por título Nascido de Deus, por mais que seja um tema um tanto ainda trago como discussões para o meio teológico, porque carrega consigo esse título de filhos de Deus, né? Mas, ao ser filho de Deus, isso também traz uma série de consequências. Mas não consequências ruins, porque o filho de Deus precisa aceitar pela fé a mensagem de Cristo. Precisa aceitar pela fé a mensagem de que Cristo veio a esta terra, peregrinou entre os homens, ele foi crucificado, morreu, mas ressuscitou e breve voltará. Ele precisa aceitar pela fé que Cristo tem o poder redentor de restaurar a vida do homem. Tem o poder de restaurar, né, aquele velho homem agora em uma nova criatura. Ele precisa aceitar pela fé de que Cristo salva o pecador, né? E ele ainda destaca algo um tanto interessante na última parte desse subtópico, que ele diz: logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, né? E em João, capítulo 1, versículo 12, tem um versículo que resume todo esse contexto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, o foco aqui é o crer no nome de Deus, é o crer na mensagem da cruz, é o crer na mensagem salvífica de Cristo. Pois muito bem, está aqui mencionado, nascido de Deus, e é muito válido, você que está me vendo, me ouvindo aqui, em suma, esse ser nascido de Deus implica a aceitação pela fé do plano que o Pai fez antes da criação de todas as coisas. Então a gente precisa acreditar num plano salvífico feito pelo Pai. Ser nascido de Deus, automaticamente, quando eu sou nascido de Deus, eu aceito a Cristo, eu aceito o Evangelho que foi ministrado, eu vou aceitar esse plano que foi feito antes da criação de todas as coisas. Para acreditar nisso, meu amigo e minha amiga, só através da fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Já concluindo o raciocínio aqui, nesse segundo subtópico, nascido de Deus, entendemos, né, que é aceitar pela fé o projeto de Deus de salvação. Mas, presbítero Wallace, nós vemos aqui que não é nascido da carne, não é nascido do sangue, agora, através de Cristo e pela segunda ação, nascidos de Deus, mas há um novo nascimento. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 16 e o versículo 15, ouça-me bem você, capítulo 16 e versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós estamos partindo do princípio de um novo nascimento, o nascido da água. Vamos comentar um pouco do nascido da água? Pastor, sobre nascido da água, nós devemos entender que, além de ser uma ordenança de Cristo, assim como a Santa Ceia, o nascer da água ele também é uma prática de fé. É também uma prática que a pessoa que vai ser imergida naquelas águas, ela precisa entender que aquela atitude que ela está tomando é uma atitude de fé,
Olha o que o comentarista diz. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Ou seja, a pessoa que aceita a Cristo e agora ela parte para um princípio de confissão de fé, ou seja, quando ela vai ao ato de batismo em águas, ela precisa entender que aquele velho homem, aquela velha criatura está indo embora nas correntes das águas. Ela precisa entender que as velhas práticas precisam ser deixadas para trás. Ela precisa entender que agora as velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, o antigo homem morre nas águas e agora vem uma nova criatura em Cristo Jesus. É interessante ressaltar também que esse nascer das águas parte muito de um princípio, não somente um ritual ou um costume das nossas igrejas. Fazer assim como Cristo fez, pregar assim como Cristo pregou, tomar o exemplo de Cristo. Cristo não possuía pecados para poder ser batizado, mas ele nos deixou um exemplo, poder fazer a vontade do Pai, porque em nós precisa habitar esse sentimento, fazer a vontade do Pai, agradar as vontades do nosso Pai, assim como o escritor aos Hebreus nos conta lá em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E assim como ressaltou o presbítero Alisson, a nossa vida com Cristo precisa ser baseada em fé, precisa ser baseada em uma crença que vai muito além de costumes, vai muito além de doutrinas, mas vai além da vontade do Pai em nossas vidas. Está muito bem colocado. Essa questão da aceitabilidade, o princípio dela é a fé. E através desta fé, nasce um novo homem. Esse muito bem colocado aqui já pelo presbítero Alisson, pelo diácono Miqueias. Esse nascer do novo homem não é de sangue, não é de carne, e também não é por méritos nossos, é por mérito de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Daí dá o primeiro princípio: nós somos nascidos, devemos ser nascidos de Deus. E segundo, como bem colocado aqui pelos nossos dois comentaristas, nascido da água. E vamos agora ao quarto princípio, né? Que é ser nascido do Espírito Santo. São muitos nascimentos para todos nós, né? Mas se faz necessário sermos nascidos de todos esses princípios para que no futuro nós cheguemos ao status de varão perfeito, a imagem de Cristo, assim como Ele quer. Presbítero Alisson, nascidos do Espírito Santo. Bem, pastor, esse assunto, nascido do Espírito Santo, é um assunto um tanto fabuloso e fascinante. Levaríamos aqui horas a discorrer e conversar sobre esse assunto, muito interessante. Mas eu quero aqui resumir as minhas palavras, trazendo comigo um texto no qual nós fizemos uso. Em João capítulo 3, e versículo 8, nos diz assim, e Jesus faz aqui uma símile bem interessante. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o vento, por mais que ele seja invisível, o vento ele é sentido. O vento, a gente consegue ouvir o seu sonido. O homem nascido do Espírito, o homem renascido de uma nova criatura, ele é manifestado a sua presença, ele é manifestado, né, as suas obras espirituais através do seu resplandecer como nova criatura, através de um resplandecer de uma nova luz que agora, né, ela resplandece como luz do mundo e sal da terra. Também é interessante destacar que o homem nascido do Espírito, assim como o comentarista destaca, somente a partir dessa ação sobrenatural, né? É interessante, por que sobrenatural? Porque Nicodemos, ele, por mais que ele reconheça a pessoa de Cristo, por mais que ele reconheça o senhorio de Cristo, ele precisa entender de senso espiritual, ele precisa entender de um ponto de vista espiritual, mas ele agora está olhando pelo lado carnal, por isso que ele não entende o que Cristo estava querendo dizer, por isso que ele fica interrogando a Cristo de que mensagem se tratava aquilo, porque ele estava vestido de um ser carnal, ele ainda estava no homem
sangue no homem carne. Ele não estava vestido com uma nova vestidura espiritual. Por isso, não consegue discernir. Mas nós temos aqui uma igreja salvífica em Cristo que consegue discernir aquilo que a palavra tem trago aos nossos corações. Então vejam só, então nós estamos entendendo aqui, e vamos usar o texto bíblico, né, de João capítulo 3, o versículo 6 também nos diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Como muito bem colocado pelo presbítero Alisson, enquanto nós estamos no nosso mundo e na nossa esfera carnal, na nossa esfera humana, carne e sangue, nós não iremos discernir as coisas do Espírito. Veja que o evangelista diz, né, capítulo 3, o versículo 8, que o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós estamos dizendo aqui a você que está nos vendo e nos ouvindo esta manhã, que se faz necessário ser nascido também do Espírito. Então, olha o que o comentador. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador, mas que esse pecador esteja arrependido. Se não houver o arrependimento, e esse já parte do princípio das águas aqui, o nascer de novo, depois que nasceu de novo, o Espírito Santo agora vem com a sua atuação e vai nesse processo de regeneração do homem, mas ele precisa estar arrependido. Por quê? Porque quando você é nascido da carne, veja o que a Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne, só vai entender as coisas da carne, as coisas terrenas. Mas o que é nascido do Espírito vai entender as coisas do Pai e entender pela fé o projeto da salvação. Que todos nós possamos também ser nascidos do Espírito Santo. Pois bem, nós já vimos aqui que, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, mas através dos méritos de Cristo Jesus. Através do mérito de Cristo Jesus, nós podemos nascer para Deus novamente. Então isso significa dizer que nós já estivemos lá, né? Renascer de novo é uma outra situação, uma nova ligação, é um novo elo, é uma nova aliança com Deus. Já vimos aqui que nós vamos ser nascidos de Deus, nascidos da água, nascidos do Espírito Santo, mas há um detalhe: o homem nasce com pecado original. Nasce com pecado original. É pelo mérito de Cristo Jesus que nós nos achegaremos a Deus novamente. Mas como fica a questão da justificação dos nossos pecados? Vejam, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. Justificação pela fé. Nós estaremos dia após dia diante de um tribunal perante Deus por causa das nossas ações. Mas nós precisaremos ser justificados. Como o diácono Miqueias, nós podemos entender essa questão da justificação do novo homem? Segundo ponto, a justificação do novo homem. Assim como o pastor acabou de ler, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Como aprendemos no primeiro ponto, a regeneração, ou seja, o novo nascimento, muda a nossa natureza. E somente essa mudança não tem a capacidade de nos levar ao último estágio, que é a glorificação. Precisamos então passar pelo processo da justificação, que é o que muda a nossa situação perante Deus. Antes, vivíamos numa vida de pecados. Depois de sermos regenerados e passarmos pela justificação, a nossa condição atual perante Deus é totalmente modificada. Daí então entramos no primeiro subtópico, que é a inutilidade da justiça humana, que nos vai dizer: nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam perante Deus. Ou seja, as nossas boas obras sim nos trazem alguma coisa, mas nada aquilo que venha nos levar ao céu. Ou seja, as nossas obras aqui na terra podem complementar em alguma coisa para a nossa vida cristã, mas isso não necessariamente nos leva até o céu. É preciso que nós venhamos entender que a nossa justificação pela fé em Jesus Cristo nos dará um direito de sermos chamados filhos de Deus, assim como aprendemos no tópico anterior. Nós somos justificados por Deus através da fé em Cristo Jesus. E assim como também já mencionamos, sem fé é impossível agradar a Deus.
Também o comentarista deixa algo um tanto interessante quando ele diz: aliás, são elas consideradas trapos de imundícia, assim como Isaías 54, versículo 6. Ou seja, as nossas obras, né, as nossas obras aqui, como o diácono Miqueias acabaram de falar, elas servem sim para a nossa conduta cristã aqui na terra, mas não nos levam aos céus. E ele ainda diz mais: só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. Ou seja, é necessário uma justificação. Por quê? Porque o homem nasce com o pecado em si, ele nasce com a natureza adâmica em si, ele nasce com uma carne pecaminosa. E é necessário que haja uma justificação, é necessário que haja uma atitude. O homem, ao receber a dádiva divina da salvação, ao ter um encontro real com Cristo, a ser agora filho de Deus, ao ser agora nascido da água, nascido do Espírito, ele se torna justificado. Ou seja, aqueles pecados que outrora passaram, ficaram para trás, né, agora são justificados. E a prova cabal disso é as marcas, né, dos escravos na mão de Cristo. É muito interessante. Nós temos ouvido aqui, vamos simplificar, é que as nossas obras, as nossas ações, as nossas boas ações não são suficientes para que a justiça perante Deus seja executada. E eu li um texto, eu achei muito interessante, eu quero que você ouça. As obras não são a causa da nossa salvação, mas seu resultado. Isso é muito interessante salientar. Jesus Cristo, contando uma parábola a um certo doutor da lei, que lhe foi feita uma pergunta, o que fazer para herdar a vida eterna, Jesus conta a parábola do samaritano e mostra para aquele doutor da lei que as boas ações dele o faria viver. Mas para herdar a vida eterna, precisa aceitar a Cristo. Por mais que você, que está me vendo e me ouvindo aqui esta manhã, faça boas ações, é um cidadão de bem, uma cidadã de bem, faz as suas contribuições, os seus tributos, vive socialmente muito bem, isso não é o bastante, isso não é o suficiente. As nossas obras, as obras humanas, não são capazes de nos justificar perante Deus. Só através de Cristo Jesus e a sua obra redentora, que é perfeita, é capaz de nos justificar dia após dia diante de um grande tribunal. Porque dia após dia nós somos sujeitos ao pecado. Mas Jesus Cristo, com sua obra perfeita, a obra de Cristo é perfeita, é capaz de justificar os homens perante o nosso Deus. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Ouça o que diz Romanos, capítulo 5 e versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Só a obra de Cristo na cruz, que foi perfeita, é capaz de nos justificar perante os homens. Eu não estou dizendo aqui para você não continuar fazendo boas ações, muito pelo contrário. Deixa eu ler novamente para você. As boas ações são a causa da salvação. Não adianta você dizer eu faço isso, eu faço aquilo, mas isso não te justificará perante Deus. O que te justificará perante Deus é a obra salvífica de Cristo, que é perfeita. As obras são a evidência da salvação. A fé é a raiz, as obras são os frutos. Então tenhamos fé que a justiça por Cristo Jesus nos levará ao céu e nos justificará perante o nosso Deus. Meus irmãos, então estamos aqui aprendendo que através de Cristo nós seremos justificados, e já identificamos aqui que as nossas obras não nos habilitam a ser justificados perante Deus, né? Não somos justificados com base naquilo que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós nos deu o seu Filho Jesus, que é o único capaz de nos justificar. Então, partindo desse princípio de justificação, nós temos aqui a maravilhosa doutrina da justificação. Presbítero Alisson, o que essa doutrina vem trazer a todos nós? Bem, a maravilhosa doutrina da justificação,
É de fato um lindo conceito a ser claramente dito aqui, é que apesar do homem ser justificado, né, mesmo ele sendo agora justificado mediante as obras meritórias de Cristo, ele não é isento do pecado. Então, dentro da doutrina da justificação, é necessário isso ficar bem claro. Apesar do homem ter se arrependido de seus pecados, apesar dele ter aceitado Cristo como seu Salvador, e apesar dele agora ser um justo diante de Deus, isso não isenta ele do pecado. O que João diz? Né? Aquele que diz que não peca já torna-se um mentiroso e pecador. Então, por mais que sejamos justos perante Deus, por mais que nós carregamos conosco, né, essa justificação, nós também continuamos, né, a falhar, nós continuamos a errar. Mas a maravilhosa doutrina da justificação nos clareia algo bem interessante. Em Salmo de número 32, verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. E aqui ele faz uso de uma palavra jurídica, de que diz assim: ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, é muito mais que uma anistia. Ou seja, anistia é um pecado, é um perdão amplo. Então é muito mais do que um perdão amplo, né? O perdão de Deus para com o homem é um pecado no qual ele esquece toda a ignorância do homem. É no qual ele esquece todo o mar de pecado, todo o poço, né, recheado de pecado do homem. Olha, nós temos um exemplo de Saulo. Quem era Saulo? Perseguidor, né, zelador da doutrina, zelador da lei, mas perseguidor da igreja, matou, encarcerou muitos. Mas quando ele teve um encontro real com Cristo e agora ele entende a justificação, ele agora é esquecido todos os seus pecados e ele agora torna-se uma nova criatura. E veja o quão mudou a natureza de Paulo, né? Olha, então nós aprendemos aqui que, através dessa doutrina da justificação, nós ganhamos mais do que a anistia, né? A anistia, a definição dela é o esquecimento, é o perdão, em um sentido amplo, mas não, ouça bem, não num sentido geral. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, e o versículo 17 diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. A justificação perante Deus, ela é completa. Ela é muito mais do que uma anistia, porque ela abrange o todo, o completo. E veja o que Deus nos fala: e jamais me lembrarei de seus pecados. Então, se a doutrina nos garante essa justificação, o escritor aos Hebreus diz aqui, capítulo 10, versículo 17, que através desta justificação, Deus não lembra mais do pecado. A gente parte para o segundo princípio. E partindo agora para esse novo ponto, que é um homem justificado. Veja o que o autor diz: a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Veja o valor da justificação, veja a grandeza da justificação. Para você que está me vendo e me ouvindo esta manhã, é maior que a anistia, porque o perdão ele é completo. É como se o pecador, como bem colocou o autor aqui, não tivesse cometido pecado. Veja o exemplo de Lucas. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 42 e 43. Jesus, quando está já no processo da sua crucifixão, um dos ladrões que estava ao seu lado disse: mestre, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a partir do momento que eu creio, a partir do momento que eu aceito, primeiro eu aceito, crendo no sacrifício meritório de Cristo na cruz, logo eu sou justificado perante Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se faz necessário nascer de novo. Ao nascer de novo, alcançamos essa justificação. A partir de então, o novo homem é justo perante o nosso Deus. Agora, meus irmãos, já tendo
toda essa explanação a respeito da justificação do novo homem, o nascimento do novo homem, e o novo homem é justo, nós vamos agora o que esse homem precisa fazer. Já que fomos justificados por Cristo, através de sua obra na cruz, Deus nos considera, a partir de então, alguém como se jamais tivesse pecado. Nós vamos para o ponto 3, que é o passo seguinte, né, que é a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo. É um processo. E neste processo, nós temos aí o posicionamento nosso, dentro desse processo, né? O posicionamento nosso, enquanto homens. Nós temos ditamente o processo e, por fim, a santificação, sendo vontade de Deus. Diácono Miqueias, dentro desse ponto de vista da santificação do homem, o que nós temos ainda a mencionar aos nossos telespectadores? Bom, meu pastor, diferentemente da justificação e da regeneração, a santificação, assim como já foi dito, é um processo progressivo, ou seja, ele demanda tempo, ele demanda toda a nossa vida como crente, até quando chegamos no estágio da glorificação, que é quando Cristo voltar e carregar a sua igreja. Precisamos colocar isso na nossa mente, de que a santificação é um processo que não tem fim aqui na terra. A santificação terá fim na glorificação, quando Cristo voltar e levar a sua igreja. Muito bem. Então, nós já estamos entendendo que esse é um princípio que é contínuo na terra. Presbítero Alisson, e a santificação como posicionamento? Bem, acerca do posicionamento como cristão aqui neste mundo, nós temos uma referência que vou explanar um pouco melhor. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que nos diz assim: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Ou seja, por mais que nós estejamos vivendo em um mundo corrompido e perverso, nós somos separados, né? Nós somos separados deste mundo por conta da nossa justificação com Deus e por conta também desse processo de santificação. Passando neste processo de santificação, estando nesse processo de santificação, nós estamos, de certa forma, nos separando do mundo e nos aproximando de Deus, tomando agora uma intimidade mais especial com Deus. Então nós estamos afirmando aqui que agora nós somos alguém exclusivo, nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Dentro dessa perspectiva de sermos propriedade exclusiva de Deus, nós passaremos agora para a santificação, né? Diácono Miqueias, a santificação como processo, como ela funciona? Assim como já foi dito no segundo tópico, a santificação, o processo da santificação é necessário. Necessário por quê? Para que alcancemos então o estado de homem perfeito, tal como diz no texto áureo da nossa própria lição de hoje, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. O nosso processo de santificação é até tornarmos homens perfeitos, assim quando Cristo voltar e levar a sua igreja no grande dia do arrebatamento. Então, o princípio desse processo é chegar ao status de varão perfeito. Aí fica a indagação. Nós teremos condições de chegar ao status de varão perfeito? Presbítero Alisson, o que é que Paulo nos afirma acerca desse posicionamento? Bem, se formos levar em conta os esforços humanos, de maneira nenhuma. Mas, trazendo aqui o que Paulo escreve aos irmãos em Filipos, né, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: e estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então, diferente do homem que começa seus projetos e muitas das vezes não conclui, Cristo é perfeito, Deus é perfeito em tudo que ele faz, ele há de concluir esta obra salvífica em nossas vidas. Então, se eu der lugar ao Espírito de Deus, para que nesse processo de santificação nós vamos conseguir chegar.
como bem ressaltado aqui, não é por obra nossa, não é por nossos méritos, é através de Cristo e a ação do Espírito de Deus em mim e em você que está me vendo, me ouvindo, como todos nós aqui que estamos lecionando para você, nós teremos condições de chegar ao status de varão perfeito. Agora, para concluirmos aqui, nós estamos vendo e vamos entender que a santificação é a vontade de Deus para o novo homem. Ouça bem, todo este processo não parte de mim, não parte de você. Sempre foi, sempre é e sempre será a vontade de Deus, a santificação. Presbítero Alisson, sendo vontade de Deus para a santificação, nós temos alguns questionamentos. Vejam, porque se a gente for do princípio da vontade do homem, a gente vai tender pelos querer da carne. Mas quando eu estou dentro do querer e da vontade de Deus, a minha situação é indo de santificação, até chegar ao estado de varão perfeito. Meu amigo, para a gente concluir aqui com os nossos amigos, a santificação é a vontade de Deus para o homem. Exatamente, pastor. A vontade de Deus é esta. Segundo o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, no capítulo 4 e no versículo 3, o que ele diz? A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o afastar do homem do mundo para que seja completa a vontade de Deus em nossas vidas. É aqui que nós devemos nos encontrar com esse novo homem. É aqui que nós devemos nos encontrar com essa nova natureza. Se afastar do que é imoral, se afastar do que é mundano e entrar dentro da vontade de Deus e se encaixar, se encontrar com a vontade que é boa, perfeita e agradável. Muito bem colocado. Olha só. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Mas precisamos fazer a nossa parte. A parte, eu vou usar essa expressão bem humana, a parte de Cristo foi feita, a parte de Deus, que é o projeto, já foi feita. E a tua parte? A nossa parte, a minha parte, é me posicionar como o tópico anterior. Eu preciso me afastar das coisas desse mundo, das vontades desse mundo, do querer deste mundo, para fazer ou para satisfazer a vontade de Deus, que é fazer em nós um novo homem, um homem longe do pecado, um homem longe do querer dele mesmo, e sim perto do querer de Deus. E chegamos aqui já à conclusão desta lição. Eu quero aqui agradecer a Deus por tudo que dele a gente tem aprendido aqui esta manhã. E eu quero que você ouça essa conclusão. Me ouça. Quem recebe Jesus como Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Oh, glória! E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Quando eu e você decidimos aceitar a Cristo, sermos justificados pelo sacrifício de Cristo, nos há uma esperança, que é o arrebatamento da igreja. E ainda não nos foi revelado, assim como João nos revela, mas quando ser revelado esse grande dia, nós veremos o Senhor assim como Ele é, e seremos assim como Ele é. Que esta palavra que possa ter penetrado profundo do teu coração, possa causar um algo extraordinário em ti, e que tu possas, você que está me vendo, me ouvindo, que ainda não aceitou a Cristo, reconheça o sacrifício de Cristo na cruz. Reconheça que só o Senhor pode transformar a tua vida. Daí, então, há um processo de justificação, santificação, até chegar ao status de varão perfeito. E quando assim ocasionar, nós estaremos no céu com o Senhor. Que Deus possa te abençoar. Eu quero também agradecer aqui a presença do presbítero Alisson,
Muito importante a tua presença aqui conosco, muito obrigado. Do diácono Miqueias, que a boa mão do nosso Deus continue estendida. Nós nos encontraremos mais vezes aí, tá? Para poder aprender juntos e também poder ensinar aquilo que Deus colocar em nosso coração ao nosso amigo ouvinte, ao nosso amigo telespectador. Que Deus abençoe, muito obrigado. Presbítero Alisson, é com você. Meus irmãos, mais uma vez, passando aqui para deixar um recadinho e também para agradecer, primeiramente, a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Idequel, nosso presidente, pela confiabilidade, que Deus possa continuar abençoando este projeto, que Deus possa continuar fazendo prosperar esta obra ainda mais. Meus irmãos, não esqueça de se inscrever no canal da EADEP, tá ok? Não esqueça também de deixar o seu like, deixar o seu joinha lá nas nossas postagens. Irmãos, e compartilhem, tá? Compartilhem nas suas congregações, compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos, né? Vamos fazer com que essa palavra possa alcançar o coração daqueles que precisam e daqueles que necessitam de ouvir uma boa e agradável, né, palavra de Deus. Amém. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e juntos fazermos uma oração de agradecimento a Deus por tudo que dele nós temos recebido. Ore comigo. Senhor, meu Deus, mais uma vez nós levantamos a nossa voz em oração a Ti, te agradecendo por permitir estar adentrando ao lado dos Teus filhos através das redes sociais. Que a Tua palavra possa ser uma semente boa e o coração dos Teus filhos uma terra fértil. Continua a dar graça a todos nós e nos dá a oportunidade de uma vez mais ser usado por Ti para levar o Teu querer e a Tua vontade aos lares. Fica conosco porque precisamos de Ti e Tu sabes. Em nome de Jesus, que a boa mão do nosso Deus esteja estendida sobre você, abençoando a tua vida, a tua família e a tua existência para a glória de Deus, nosso Pai. Deus abençoe a todos.